altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você, altar, ele vai queimar os ossos dos sacerdotes. Olha como é forte. Passaram-se 300 anos. Josias nasceu 300 anos depois. Isso está no livro, segundo livro dos Reis, capítulo 23, no verso 17. Verso 16 para frente. Quando Josias, 300 anos depois, quando Josias olhou ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar dela os ossos e os queimou sobre o altar. E assim ele profanou o altar segundo a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus, que havia predito essas coisas. Que homem de Deus? Aquele profeta lá de 300 anos atrás. Então o rei perguntou: que monumento é este? Rei Josias perguntou. Ele queimando lá os ossos dos sacerdotes, tinha um negócio que era diferente, um túmulo que era diferente. Aí os homens da cidade responderam: essa é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e proclamou estas coisas, que o Senhor acaba de fazer contra o altar de Betel. Essa passagem aqui, essas duas passagens, elas demonstram uma grande exatidão da palavra de Deus. A profecia daquele profeta contra o altar de Jeroboão, 300 anos antes, aproximadamente em 925 a.C., profetizando 300 anos à frente, o nome de Josias, que iria existir um rei, que sobre aquele altar ele queimaria os ossos do sacerdote. Vocês imaginaram a emoção daquele rei de chegar e dizer assim: que negócio é esse? Que negócio diferente, que túmulo diferente é esse? E as pessoas aí dizem: não, isso aí é o túmulo do homem que profetizou que você ia nascer e queria queimar os ossos sobre o altar. 300 anos depois a profecia se cumpriu. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a palavra de Deus, ela é assim, ela dá nomes, ela dá os tempos, ela dá os locais, ela é muito exata, ela é inerrante. Então, quando você faz esse paralelo, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 13, e segundo livro dos Reis, no capítulo 23, você tem uma exatidão bíblica, uma precisão bíblica, porque aquele profeta, ele deu o nome do rei Josias, que foi o rei que realizou a maior reforma religiosa no Antigo Testamento, se tratando de Judá. Então, assim, todas essas reflexões que nós fazemos é só para que nós constatemos que a Bíblia, ela é a palavra, ela é fiel e ela não erra. Quem pode errar somos nós que fazemos uma interpretação errônea, exagerada, mas a palavra de Deus, ela não é. Então, quando a gente chega aqui nessa parte do cativeiro babilônico, cativeiro assírio, etc., nós vemos que os planos de Deus, eles são perfeitos. E lembrem-se, Deus, ele sempre permitiu, ele sempre entregou o plano B para o homem, que foi o plano do arrependimento. O primeiro passo sempre foi de Deus. Sempre foi de Deus. Então, quando nós analisamos essa situação de Judá, recebendo essa ira do exército babilônico liderada por Nabucodonosor, nós temos que interpretar como uma ira, como uma justiça, mas como o próprio versículo bíblico diz, que esse plano de Deus foi para que a nação de Israel não se perdesse. Não se perdesse. E lembre-se, nós temos três povos: os judeus, os gentios e a igreja. Nós estamos falando isso de uma maneira dispensacionalista. E Deus, ele dirigiu aquelas palavras a Israel, aos judeus, para que eles não se perdessem. Tá bom?
Então, só para recapitular o primeiro momento da nossa aula, nós vimos o contexto histórico, conversamos com vocês que, para vocês entenderem na ponta da língua essa matéria, esse conteúdo que a gente está vendo, é necessário que vocês façam uma leitura do livro, segundo livro dos Reis, e vocês tenham ele na ponta da língua, porque quando você lê o livro do profeta Jeremias, você se confunde e você acaba se perdendo dentro de um contexto histórico, até porque ele não foi escrito de uma ordem cronológica. Nós explicamos isso para vocês agora há pouco. E que vocês compreendam aquele mapazinho mental, aonde é que começa o problema com a Babilônia, que é a partir do reinado de Joaquim, filho de Josias, esse rei que nós lemos agora, que seu nome foi profetizado 300 anos antes. Tá bom? Então, bem, nós tivemos a primeira deportação. A Babilônia chegou. 606 a.C. Primeira deportação, Daniel e seus amigos levados para o cativeiro. Segunda deportação, lá em março de 597 a.C. Ali naquela deportação foram levadas mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas caminhando 1.200 quilômetros de distância, do Pezão, a pé. Levados cativos por conta da desobediência. Entre a primeira e a segunda deportação, Jeremias escreveu a carta ao rei informando o que haveria de acontecer. Os súditos do rei, os guardas do rei, a palavra de Deus diz que tiveram que esconder Jeremias para Jeremias não fosse morto, que não fosse morto. Deus dá uma nova visão para Jeremias agora do vaso e do oleiro. Deus determina que ele quebre aquele vaso no vale do Inom, dos filhos de Inom, no Guerreno, no vale do inferno. Que vale, se for a Israel, não vá lá não, vá no Monte das Oliveiras, não precisa ir lá no vale do inferno não, tá bom? Ele continua lá. Mas isso tem um paralelismo profético. Por que Deus manda que ele quebre ali? Porque ali era onde Manassés matava os seus filhos, sacrificava os seus filhos a deuses pagãos. Ponto. Mas segundo, pela proximidade que tem com o Monte Moriá, aquele monte abençoado, onde foi construído o templo. Ainda hoje em Jerusalém, aqueles judeus ortodoxos estão lá orando ali em cima, aquele domo da rocha ali é aquela mesquita muçulmana, ali é onde era o santo dos santos, o lugar mais santo dos judeus é ali. Por isso que ali todo dia tem uma batalha, uma guerra, uma briga ali, e continua lá, e os judeus querem ocupar aquele espaço, os muçulmanos não deixam que eles ocupem aquele espaço, mas enfim, ali é o Monte Moriá, ali é o cume do Monte Moriá, que fica em frente ao Vale do Inom, o local onde Deus determina que Jeremias quebre aquele jarro de barro. Então, compreendido isso, você tem uma noção do que Deus está querendo ensinar, né? Olha, onde é que eles estavam sacrificando os seus filhos e suas filhas? Bem em frente, onde Abraão sacrificaria Isaac. Mas Deus não deixou, porque Deus não fazia questão de um sacrifício humano. O que Deus quis fazer foi testar a fé de Abraão. Tá bom? Mas existe essa comparação. E agora nós chegamos ao reinado de Zedequias. A gente vem conversando no período passado. E Zedequias, tio do último rei Joaquim, ele assume o reinado, ele é colocado para governar por Nabucodonosor. Ele tinha o nome de Matanias. Nabucodonosor troca seu nome, coloca seu nome sendo agora Zedequias. Ele governa ainda por 11 anos, só que durante esse período
Jeremias ele continua profetizando contra Judá. Contra Judá. Ele escreveu carta para Jeoaquim, não ouviu. Ele quebrou o vaso, Jeoaquim não escutou. Jeoaquim agora está morto. Seu filho Joaquim, que governou por 3 meses, foi levado preso em 597 para a Babilônia. E agora, nesse período aqui, daqui para frente, quem vai governar é Zedequias, seu tio. Deixa eu só resetar aqui o meu. Jeremias 30:10. Agora, os finalmente de Jerusalém se aproximam. Agora se aproxima a verdadeira queda. O que estava ocorrendo era só cativeiro, deportação. Agora o que é mais iminente? O que é mais iminente agora é a queda total e completa de Jerusalém, incluindo o que? O templo sagrado de Jerusalém. Os judeus nessa época tinham o templo como um amuleto. Eles imaginavam que se eles possuindo aquele templo e aquele templo funcionando naquele ritual de sacrifícios e de adoração diária, nunca que Nabucodonosor conseguiria invadir Jerusalém. Só que teve um problema. Eles colocaram o templo acima de Deus. Eles colocaram o templo acima de Deus. Eles passaram a idolatrar o templo, não a Deus. Então, o juízo contra Judá agora é iminente. E aí ele começa a profetizar. Mas quando ele começa a profetizar nessa iminência de Jerusalém realmente ser exterminada, ser dominada por completo, ele também vai trazer uma mensagem de quê? Consolo. Lembram que Isaías começa com aquele tanto de capítulo exortativo, mas a partir do capítulo 40 começa o quê? Uma mensagem de consolo. O cativeiro de Judá agora é iminente. Mas o que Jeremias traz agora por inspiração divina? Uma mensagem de consolo. Jeremias 30:10. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará, e descansará, ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Pessoal, mais um versículo escatológico. Mais um consolo escatológico. Olha só, o cativeiro está vindo, mas o consolo vem. Quando ele diz que ficará em sossego, vocês imaginam que naquela época as pessoas imaginavam, olha, vai passar rápido. O próprio profeta está profetizando, né? Que vai passar rápido. E é muito bom você escutar uma boa profecia, não é isso? Agora aquela exortativa, não. Então, certamente nessa época também ocorreu da mesma forma. Tá bom? Então, quando você tem uma mensagem exortativa, você tem uma tendência de repelir. Quando é uma doutrina agradável, aí a gente quer abraçar. Mas aqui ela tem uma conotação escatológica. Tempo de angústia para Jacó. Tem conotação escatológica. Grande tribulação, milênio. Jeremias 37, Mateus 24, Marcos 13 e Apocalipse 7 são referências que estão tratando especificamente sobre essa profecia. Tá bom? Então, quando Jeremias está profetizando aqui, ele não só está profetizando cativeiro babilônico, mas ele está profetizando coisas do fim, coisas escatológicas, coisas que ainda nós não vimos ainda acontecer. Tá bom? Esses fatos aqui são eventos futuros que nós veremos. Quem é que vai descansar? Quem é esse Jacó que vai descansar? É o remanescente. São aqueles que sobrarem das 12 tribos, aqueles que não
adorarem o anticristo, a estátua do anticristo, tá bom? Isso aqui tem um aspecto escatológico. O começo do sítio e a promessa de restauração, Jeremias 30, perdão e a restauração, Jeremias 31, no versículo 1 ao 30, ele vai tratar sobre o quê? Sobre o milênio, sobre as bênçãos espirituais do milênio, tá bom? Em Jeremias 31, versículo 31 e 32, ele trata sobre uma nova aliança. Essa nova aliança que nós já experimentamos. Olha só, o comentarista de vocês traz na lição de vocês, dizendo que não era possível a lei salvar, né? Pode ver no material de vocês que tem isso. Aqueles que morreram, professor, então aqueles que morreram na antiga aliança, foi todo mundo para o inferno. Não, pessoal, porque a lei não salvava, mas a fé já salvava na antiga aliança. Aqueles homens salvos na antiga aliança, eles foram salvos pela fé, não foram pela lei, porque a lei ela era impossível de ser cumprida. Perceba a importância disso, tá bom? Abraão, né? A fé de Abraão é um exemplo, tá bom? Então, assim, se o arrebatamento fosse hoje, nós lemos em Tessalonicenses, na aula passada, que nós, os vivos, não precederemos os mortos, mas antes eles ressuscitam, se transformam em corpos gloriosos, assim como nós encontraremos Cristo nas nuvens. Essa é a doutrina do arrebatamento. Cristo não pisa os pés na terra nesse primeiro momento. Então, quando a gente analisa esse aspecto, eu gostaria de dizer para vocês que nós seríamos arrebatados junto com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Nabucodonosor, tá bom? Olha só, se fosse hoje, seria agora. E eu já subia perguntando para Moisés, né? Moisés, como é que foi aquela história lá no deserto? É verdade mesmo? Bateu na pedra? Não, mas é verdade, está escrito para ele, né? Olha só, então todas essas coisas aconteceriam hoje. Mas aqueles que não foram salvos durante a antiga aliança, certamente eles não ressuscitariam conosco. Tá bom? Esses aí, eles só ressuscitam dentro da doutrina do juízo lá para o juízo do trono branco, lá para o tribunal do trono branco. Mas nós não. A gente sobe junto para casar com Cristo, 7 anos de casamento. Tá bom? Então, nessa nova aliança, ela é firmada em Cristo. Um plano infalível de Deus. Esse plano aqui, ele não falha. Tá bom? Nem o primeiro plano falhou. Quem falhou foi a humanidade. Um novo coração. O profeta Jeremias diz, Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Percebam que desde Êxodo até agora em Jeremias, Deus tem essa vontade de se aproximar com o seu povo, né? De ser o nosso Deus, né? E que seria um casamento perfeito. Mas o homem caído dessa humanidade pecaminosa, sempre arruma um jeito de desviar, de estar longe dos caminhos. Tá bom? O adiamento da sentença de Judá. Pessoal, pense no conteúdo grande de vocês, né? Esse é grande, tá bom? O adiamento da sentença de Judá. Mas é porque, pessoal, aqui, o livro de Isaías, como nós discutimos na aula passada, é uma mini Bíblia. Começando pela quantidade de livros, pela quantidade de capítulos. E o livro de Isaías, ele tem um panorama geral de todo o processo dispensacionalista. E o livro de Jeremias, ele não foge à regra. O profeta Jeremias, ele está trazendo processos históricos, ele está trazendo doutrina para aquela época, e além de tudo, ele está trazendo doutrinas das coisas que acontecerão ainda, chamadas escatológicas. Tá bom?
Bem, nesse capítulo de vocês, onde tem adiamento da sentença de Judá, está nos capítulos 34, 37 e 38, diz que Judá foi auxiliada pelos egípcios. A Babilônia retraiu ao ataque. Jeremias profetiza sobre o jugo, ele fala sobre o jugo que está vindo. A Babilônia cerca Jerusalém, os egípcios apoiam os judeus e conseguem evitar momentaneamente a queda de Jerusalém. O que o pessoal faz? Prende Jeremias, falso profeta. Olha aí, conseguimos evitar a invasão da Babilônia. Os nossos muros são intransponíveis. Nós temos um templo sagrado. Eles não conseguirão nos invadir. O que eles fazem? Prendem Jeremias. Como o quê? Como falso profeta. Jeremias foi preso, acreditando que seria morto. Jeremias 37, 20. E agora, ó rei, meu senhor, escute, e que a minha humilde súplica seja bem acolhida. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha morrer ali. Isso aqui é um pedido de Jeremias para o rei Zedequias. Prenderam Jeremias, apontaram ele como sendo falso profeta, e agora ele está se humilhando ao rei para não ser morto. Olha só. Mas ele tinha convicção de que a palavra de Deus se cumpriria. Aquilo ali foi um sossego momentâneo, por isso que é adiamento da sentença de Judá. Olha só que interessante, olha como é que Deus faz, né? Coloca a gente num lugar assim, profetizou, e aí tentaram invadir os egípcios, deram suporte para Judá. A Babilônia não consegue invadir Jerusalém, é o pessoal, falso profeta, a Babilônia nem conseguiu invadir a gente, foi preso. O rei Zedequias conversou pessoalmente com Jeremias, o qual repetiu a profecia. Zedequias, ele tinha um temor. Ele sabe que eles resistiram com o apoio egípcio, mas se ele não tivesse o temor, ele não teria ido conversar com o profeta. E ele foi. Isso está em Jeremias 37, versículo 17. Jeremias pediu para sair da prisão, para não ser preso, mas Zedequias, ele insistiu na prisão de Jeremias, mantido aonde? No átrio da guarda, no pátio da guarda no templo. Tá bom? Só que os auxiliares do rei na época acharam pouco, que ele estava preso. E o rei Zedequias entregou ele nas mãos dos oficiais. E dizem, não, façam o que quiserem com ele. O que fizeram com ele? Pegaram o profeta que estava preso na casa de Jonas e lançaram dentro de uma cisterna. Existem escavações arqueológicas em Israel e tem se encontrado cada vez mais cisternas como essa descrita. Então, muito possivelmente, se não encontraram ainda, mas vão encontrar essa cisterna de Jeremias, foi jogada dentro, tá bom? Mas existia um homem, um etíope, um africano, Ebed-Meleque, servo do rei do que? Ezequias, intercedeu por Jeremias, e Jeremias foi poupado, resgatado de onde? De dentro da cisterna. Olha só o plano para matar esse homem. O encontro às escondidas de Ezequias e Jeremias. Jeremias é jogado no poço, naquela cisterna. O etíope intervém, ele é resgatado e ele é levado à presença do rei. Mas o rei quer um encontro o quê? Às escondidas. Olha, a gente não pode ser visto juntos, vamos conversar. E o rei marcou o encontro aonde? Lá no templo, que era para não ser visto. Tá bom? Bora ver isso aqui. Pessoal, esse templo aqui é da época de Herodes.
mas ele passou por uma reforma, mas pelo menos essa estrutura aqui, ela parece muito com o de Salomão. Então vamos pensar que o encontro foi aqui, tá bom? Aqui é o pátio, tá? Pátio dos gentios, pátio das mulheres. Aqui seria, na época de Jesus, o Sinédrio, onde o pessoal do Sinédrio ficava. Ali o Monte das Oliveiras. Aqui o Santo dos Santos. Está de dia aí, mas eu acredito que esse encontro foi de noite, tá bom? Foi escondido. Jeremias 38, 24 ao 26. O encontro do rei Ezequias e o profeta Jeremias. Pelo que você entende do texto sagrado, o encontro de Ezequias e Jeremias, a palavra diz que foi na terceira entrada, ou na terceira porta. Ninguém conseguiu definir onde ser esse lugar, mas a maioria crê que esse encontro foi num lugar próximo ali ao altar dos sacrifícios, porque eles não iam marcar um encontro daquele dentro do lugar santo ou do santo dos santos. Então, o lugar mais interior que eles não poderiam difamar aquele templo seria o pátio interior ali onde eram realizados os sacrifícios, onde tinha um altar do sacrifício. Então, muito possivelmente depois dessa porta aqui, ó. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. E ele disse: quero pedir de você uma palavra, disse o rei, não me esconda nada. Olha, o rei tinha se livrado momentaneamente do exército babilônico, mas ele era temente a Deus. E ele acreditava na profecia de Jeremias, mas ele queria saber o quê? A verdade. Até parece que o profeta mentiu para ele em algum momento, né? Então eles entram ali, então muito possivelmente, tá pessoal, o encontro tenha ocorrido em um desses lugares aqui ao redor desse pátio. Aqui a gente já entra no lugar santo. Após o lugar santo tem uma outra cortina que é o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Então eles têm um encontro muito possivelmente aqui nesse pátio e eles vão conversar. Jeremias 38:16. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, eu não matarei, nem me entregarei nas mãos daqueles que desejarem tirar-lhe a vida. O profeta Jeremias disse: eu quero dizer a verdade, mas o que me garante que o Senhor não vai me matar? Aí ele jura: não vou te matar não, mas diz a verdade. Aí Jeremias 38, ele diz para o rei: se não te renderes imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônicos e eles a incendiarão. Nem mesmo tu escaparás das mãos dele. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônicos, pois os babilônicos poderão entregar-me nas mãos dele e eles me matarão. Aí o que Jeremias diz para ele? Eles não entregarão. Jeremias respondeu: obedeça ao Senhor, faça o que eu lhe digo, para que esteja bem e a tua vida seja poupada. Olha essa conversa que eles estão tendo. Isso aqui deve ter sido uma noite, sabe pessoal? Uma madrugada assim. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, você morrerá. Se os líderes ouvirem que eu conversei com você e vierem dizer-lhe: conte o que você disse ao rei e o que o rei disse a você, não esconda nada de nós, senão nós nos mataremos. Aí o rei disse: então diga assim, ó Jeremias, eu fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonatas para ali morrer. Não, ele foi querer saber o quê? A verdade, né? Ele foi querer saber a verdade. E esse é o diálogo que tem no capítulo 38. Mas tem as mensagens de esperança. Deus manda que Jeremias se encontre com seu primo, ou que seu primo Jeremias vá ao seu encontro, e ele vai oferecer uma propriedade agrícola, onde? Em Anatote. Olha lá, Jeremias 32:9. Assim comprei do meu primo Hanamel a propriedade que ele possui em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Olha essa mensagem de esperança que Deus está dando, o profeta. Quem é que está sabendo que vai ser preso e compra um terreno? Mas Deus estava querendo demonstrar para Judá, para a nação de Judá, que
havia uma consolação, existia uma promessa de retorno. E eles selaram o contrato, fizeram o contrato, foi tampado no jarro de barro, e as pessoas viram como prova de quê? De que eles retornariam. A mensagem de renovo. Aí, se vocês conhecem, Jeremias 33:3, clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. 29:13, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem todo o vosso coração. Existe uma profecia da queda de Jerusalém, mas existe o quê? Uma escritura selada, existe uma mensagem de renovo. Jerusalém no exílio final. A queda de Jerusalém e o exílio final. Em 9 de julho de 586, após 18 meses de cerco pelo inimigo, Jerusalém sucumbiu ao poderio bélico de Nabucodonosor e sua tropa. Diferentemente dos dois primeiros exílios, Nabucodonosor levou todos os cativos, com exceção dos mais pobres. O objetivo era assegurar que a cidade não seria mais usada como fortaleza e que o templo de adoração, símbolo de força judaica, não seria mais utilizado. Os restantes que ficaram, Gedalias foi nomeado governador, segundo o livro dos reis. Foi oferecido a Jeremias o quê? Um cargo de honra. Por quem? Pelo rei Nabucodonosor e seus súditos. Por quê? Eles sabiam que Jeremias estava profetizando há muitos anos. Olha só. Então, quando eles conquistam a cidade, eles chamam Jeremias: olha, vem cá, vem fazer parte do nosso rei. Jeremias: não, quero ficar aqui. Eu mandou até comprar um terreno. Jeremias foi levado à força para o Egito. Aqueles que permaneceram disseram: Jeremias, tu tem que ir com a gente. Jeremias e Baruque, o seu escrivão, seu auxiliar, você tem que ir com a gente, como se fosse um amuleto. Se você estiver com a gente está bem. E eles levaram de forma obrigatória. Aí, só para finalizar, nós temos algumas causas do cativeiro, alguns versículos que demonstram o porquê desse cativeiro babilônico, tá bom, pessoal? Só para a gente compreender melhor, entender bem quais foram essas causas. Jeremias 32:29. Os babilônicos que estão atacando a cidade, se a profecia, entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão juntamente com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços, derramando ofertas de bebida em honra de outros deuses. Jeremias 15:1. Olha o que Deus diz: olha, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Jeremias 15:4. Entregaram eles ao desterro em todos os reinos da terra. Por causa de quem? Filho de quem? Rei de Judá. Por quê? Porque Manassés sacrificou seus filhos lá no templo, lá no vale do inferno. Jeremias 15:4. Ezequias e Isaías. Esse texto nós lemos no começo da aula hoje. Eis que vem dias em que tudo quanto houver na tua casa e o que entesouram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e ainda até de teus filhos que procedem de ti e que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Esse fato aqui ocorreu mais de 100 anos antes, quase 150 anos antes desse encontro aqui. Antes de quê? Do cativeiro babilônico. Por quê? Por que eu trouxe esse texto? Nessa época, Ezequias tinha sido livrado da sua doença de morte. Deus lhe acrescentara 15 anos de vida, fez o relógio voltar muitos graus, e o coração de Ezequias se exaltou e abriu as portas para Merodach e Baladã,
um oficial da Babilônia, 750 anos atrás. Porque ele mostrou a casa do tesouro, porque ele mostrou o templo, a palavra de Deus diz que ele seria escravo, cativo da Babilônia. Isso aqui começa muitos anos antes. E essa profecia, ela se cumpre. E ela começa a se cumprir no tataraneto de Ezequias. Começando com quem? Com Jeoaquim. Então tudo isso aqui é para que vocês tenham um panorama bíblico e um panorama também científico. Em 1889 foi feita uma escavação no Iraque. Lembram que o Iraque é a Babilônia, né? A Babilônia hoje é o Iraque, onde era a Babilônia. Aquele Iraque de Saddam Hussein. Em 1889 foi feita uma escavação arqueológica. Eles acharam esse tablete, ele é chamado tablete de Nabucodonosor. Em 1939 esse tablete foi traduzido. Eles encontraram e foi traduzido. Esse tablete, ele data de 5 séculos antes de Cristo. E a datação dele é muito pesada. A datação dele é de aproximadamente 5 anos após o rei Joaquim ser levado cativo para a Babilônia. E o que está escrito nesse tablete? Chamado tablete de Nabucodonosor. 10 medidas de azeite para Joaquim, rei de Judá. Meia saca de trigo para os filhos do rei de Judá. 592 a.C. O que a gente está querendo dizer com isso? Com essa apresentação para vocês? A Bíblia, ela não erra. E a ciência hoje, a arqueologia bíblica, a geografia bíblica, a história bíblica e a história secular, elas vão se casando, os encontrados arqueológicos, eles se encontram. Isso aqui hoje é a maior prova existente de que realmente o cativeiro babilônico existiu. Não só esse tablete, mas vários, centenas de outros, após a morte de Saddam Hussein, foram liberados os documentos e hoje os arqueologistas estudam como é que foi o cativeiro, como é que aquilo ocorreu. Então, certamente, nos próximos anos, nós vamos descobrir muita coisa que ocorreu durante o período em que Jeremias profetizou. Tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus. Isso aqui não é tablet, tá? É um tablete.